E voltamos com a nossa convidada, Maione Batista. Agora a gente podia falar rapidinho, então, do Iraque. Foi uma experiência mais profissional, mas ao mesmo tempo seu filho nasceu lá, né? Foi bem profissional. Eu dava aula na Mendes Júnior, né, para os engenheiros que iam para o Iraque. E nisso eu dava aula para um dos diretores e ele estava sem secretária, sem bilíngue e me convidou. Eu topei. Como tudo na vida eu sempre disse sim, então eu fui. Mas antes, acho que foi antes que a doença surgiu assim de forma clara para você com seu irmão Eros. Com meu irmão, sim. Uns 3 anos antes de eu ir para o Iraque. Eu devia estar com uns 19, 20 anos. Foi de repente, assim? A doença foi de repente, mas ele já usava droga, né? Então camuflava um pouco, porque os sintomas são meio parecidos. Então, e naquela época, que 30 anos atrás, 32 anos na verdade atrás, os médicos ainda não tinham diagnóstico. Eu lembro que eu comecei a ler sobre nos Estados Unidos, lá levavam 12 anos para dar o diagnóstico de esquizofrenia. Então, quando eu internei meu irmão pela primeira vez, eles deram o diagnóstico de esquizofrenia. Eu fiquei meio brava com os médicos dos hospitais, porque nos Estados Unidos levava 12 anos para dar um diagnóstico. Aqui, com 3 meses, já estavam dando um diagnóstico. Lógico, era a minha negação da doença, né? Agora, a gente fala que a coisa surge de repente, mas, na verdade, ela é progressiva. Ela vem lá de trás, né? Nas nossas origens, né? Eu percebo assim, com ele começou a usar droga muito cedo, talvez com 12, 13 anos, né? E depois partiu para drogas muito pesadas, cocaína, heroína, LSD, essas drogas mais pesadas. Então, realmente, a gente procurava tratamento para ele para droga. E naquela época, o tratamento eram 3 meses. Eu lembro que a gente achou uma clínica em Itapira, em São Paulo, uma clínica chiquésima, caríssima, levamos para lá. O que é exatamente a esquizofrenia? Eu sei que você não é uma especialista, mas de tanto lidar, a definição é uma espécie de divisão, né? Esquizo é divisão, né, de personalidade, não é isso? Uma fragmentação, uma ruptura, uma fragmentação, né? Uma ruptura com a realidade, né? A lógica deles é totalmente diferente da nossa. Eles têm uma percepção das coisas, do mundo, diferente da nossa, né? E uma percepção, às vezes, sofrida, né? Sofrida, porque eles ouvem vozes, eles têm visão, né? Então, eles ficam muito angustiados com isso. Então, voltando na questão do Eros, o Eros tinha um uso de droga muito forte quando desencadeou a esquizofrenia. Então... daí juntou as duas coisas, juntou né? as Foi duas mais coisas. difícil ainda, né? Agora, uma coisa que você fala, que eu também me senti assim, eu acho que qualquer doença, de qualquer tipo, ela sempre parece que um defeito, uma mancha na vida da pessoa. Agora, a esquizofrenia, como você fala, eu acho que é uma das piores, porque a aceitação social é mais difícil, porque é difícil lidar com o esquizofrênico também, não é porque as pessoas sejam más, não. Então, eu não sei se você se sentia assim, mas eu sentia a minha história, minha biografia um pouco suja, sabe, assim, de ter tantos problemas na família, sabe? Eu não sinto isso, não. Eu sinto que a negação começa com o próprio esquizofrênico. O preconceito começa com o próprio esquizofrênico. Eles não admitem falar a palavra esquizofrenia. Eles não admitem que eles têm uma doença. Mas é difícil para eles, né? Pois é, mas assim... Faz parte da doença não admitir, né? A crítica geral é que há um preconceito da sociedade. Eu acho que nem é preconceito, é falta de informação. E a dificuldade de lidar com uma pessoa que é difícil convivência, né? Lidar nem se fala, é dificílimo. Mas eu falo às pessoas que não têm esse problema, assim, que quisessem, por acaso, ajudar, já parte do esquizofrênico de não querer ajuda. Porque eles acham que eles não têm problema nenhum. Porque fisicamente eles são normais. Eles são inteligentes. São inteligentes, é preservado uma certa inteligência deles. Mas é isso que eu estou te falando, faz parte da própria doença não reconhecer a doença. Isso, você não daí pode pedir para ele. Daí a dificuldade. Até porque de ajudar. Se você tem um câncer, se você tem um problema cardíaco, você tem uma diabetes, você consegue pegar esse paciente, colocar dentro de um carro e levar no hospital e tratar, querendo ou não, contra a vontade deles.
O esquizofrênico, você não consegue fazer isso. Porque ele vai te bater, ele vai vai se rebelar, vai te machucar. Ele vai te machucar, ele vai fugir. É difícil, né? É difícil mesmo. Então é muito difícil. Agora, e o seu filho? Você também descreve essa coisa aparentemente repentina, a gente está falando aparentemente, porque eu acho que é uma coisa que vem progressivamente, a gente que não percebe. De repente ele entra para tomar um banho e quando ele sai completamente outro. No caso do meu filho, que é o Djalminha Neto, ele já foi mais repentino mesmo. O do Eros não, porque o Eros ele veio com o uso de droga desde de jovem, mas o seu 12, filho 13 não. anos. Né? E lá para os 18, 19 que virou esquizofrênico, assim, que a doença surgiu mesmo como a doença, a esquizofrenia. Mas o Djalma foi de repente. O Djalminha Neto, porque eu tenho um irmão que chama de Djalma, você não pode confundir. O Djalminha Neto já foi de repente mesmo. Ele almoçava comigo e com a irmã à mesa, ele ia à escola normalmente, ele era sociável, ele jogava futebol na rua, ele nadava no Minas, ele jogava basquete no... De repente, ele ficou esquisito mesmo. Ele já me empurrou, já não aceitou o presente de aniversário, já mudou. Como era adolescente, foi 15 anos, a gente pensa, isso é rebeldia da adolescência, porque eu tive uma adolescência muito traumática, muito rebelde mesmo, fui muito rebelde, né? Então, aí o choque, aí realmente foi um choque. E logo na sequência, a minha filha achou drogas no quarto dele. Então, os médicos falam que ele procurou a droga como automedicação. Porque realmente ele não tinha feito uso de droga antes. Acho que ele começou a surtar e procurou a droga. Então foi paralelo, foi junto. Aí começa também a procura por instituições psiquiátricas adequadas, tratamentos adequados, né? Aí particulares, né? Porque na época eu não conhecia o SUS. Isso é 82, se não me engano, né? 82 ele nasceu, 82 ele nasceu, 15 anos depois, 97, 98. Eu nunca tinha ouvido falar em SUS, porque minha família era família de classe média alta, então rica. Tudo era particular. Minha mãe era médico particular, meu pai médico particular. Mas você encontrou pelo caminho assim, médicos sensíveis e insensíveis, né? Encontrei médicos sensíveis e insensíveis, sim. Médicos que alguns só ouviam ele, não queriam conversar comigo. Ou então, ao contrário, médico só ouvia a família, não queria ouvi-lo, percebê-lo, saber da história dele. E encontrei alguns também que o ouviam, dava atenção para ele, olhava no olho dele e conversava com a família, comigo, com a minha filha, apesar de jovenzinha, mas ela foi parte da história dele, do processo dele. Né? E as instituições que você percorreu? Então, no início foram instituições particulares. Caras, né? Caríssimas, né? Algumas quase caça-níqueis, né? Pelo que você falou, que não davam um tratamento adequado. Como até hoje, né? Complicado. Até hoje eu acho que ainda mantém isso. Mas na época, então aí meu dinheiro acabou todo. Eu vendi meu apartamento, eu tinha 2 carros, vendi os carros, eu tinha 3 computadores em casa, um meu, da minha filha, do meu filho, vendi os computadores, vendi joia, fui vendendo tudo. Quando eu vendi tudo, acabou tudo, não tinha de onde tirar, aí eu fiquei sabendo que existia o SUS. Aí tinha o Galba Veloso, Raul Soares, aí ele começou a ficar lá e eu vim descobrir que era a mesma coisa. Mas não em termos de ambiente, né? Ambiente, eu me lembro que era meio... Pior, né? Porque era mais gente, né? Os hospitais particulares tinham menos pessoas e lá tinham mais pessoas. E a família tinha que ficar com eles nos públicos. No Galba Veloso, eu já cansei de dormir no chão. Porque nos bancos do Galba Veloso. Mas o tratamento em si, você fala que... O tratamento em si, os remédios... Que é Aldol, que você fala, Fenergan... eram os mesmos. Eram os mesmos, né? A base era a mesma, né? Uma época que ainda não estava muito clara, né? E na época eles queriam dar choque nele. E eu comecei a estudar, pesquisar. O que é isso? O que é choque? Né? Comecei a pesquisar e falei, não, vocês não vão dar choque. O meu irmão Eros...
Eu lembro que o hospital particular queria dar o choque nele na época e eu pedi meu pai para contratar 2 enfermeiros para dormir lá com ele, para não dar o choque nele. E acaba que ele quase matou um desses enfermeiros, porque o enfermeiro dormiu e ele pegou o lençol e tentou matar o enfermeiro para fugir. E meu filho também, depois, eles quiseram dar choque e eu tive que ir lá assinar, porque realmente meu filho estava correndo risco de vida, de morte, porque ele estava catatônico. Ele ficou 3, 4 dias sem comer, sem ir ao banheiro, sem dormir, só sentado numa cama, numa mesma posição. Então, foi dado o primeiro choque nele, que tirou dessa catatonia. Dessa catatonia. Vamos fazer um outro intervalo e daqui a pouco a gente volta já com o enfrentamento do problema e a ideia de criar um espaço de acolhimento para pessoas com transtorno mental. Até daqui a pouco.